Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais esta aula de Teoria Geral do Direito Constitucional. Na aula de hoje, nós ingressamos no tópico Direitos e Garantias Fundamentais do Plano de Ensino e vocês devem estudar o capítulo 3.1 do livro-texto, que se refere às gerações de direitos. Esse capítulo coloca como situação-problema a seguinte pergunta: o direito à saúde, que é de todos, sendo ainda dever do Estado, é consagrado em qual das gerações de direitos? Para responder a essa pergunta, é necessário que primeiro vocês conheçam as gerações de direitos fundamentais que nós vamos estudar durante a aula de hoje. E aí vem as outras perguntas. Trata-se de um direito positivo ou de um direito negativo? Relaciona-se a um fazer ou a um não fazer do Estado? Para trabalhar a situação-problema, é necessário primeiro compreender o que são direitos fundamentais e depois distinguir as gerações ou dimensões desses direitos fundamentais. A ideia de direitos fundamentais surge com a ampliação de países, de governos que se tornam democráticos. Antes da ideia de direitos fundamentais, o que existia era o direito divino, quando o governo era teológico, e aí a casta sacerdotal, junto com o imperador, é que tinham todos os direitos. Quando existia um regime absolutista, todos os direitos estavam com o imperador e a aristocracia. Numa sociedade que tivesse submetida a um regime ditatorial, autocrático, o direito sempre foi do ditador, da autoridade dominadora. E mesmo nos países em que se instalaram regimes conhecidos como ditadura do proletariado, o proletariado ficava sempre submisso a um determinado governo central, autocrático, dominador. Esses tipos de regimes ainda existem no mundo, mas a partir de determinada época na história da humanidade, a ideia de democracia foi se implantando cada vez com mais força, cada vez com mais energia. Para compreender o que vem a ser os direitos fundamentais, é preciso primeiro entender o que vem a ser direitos humanos. A ideia de direitos humanos costuma ser bastante deturpada porque associada à ideia de impunidade do criminoso. Então, quando se fala em direitos humanos, muitas vezes essa expressão é usada com desprezo porque está associada à ideia de impunidade do criminoso. No entanto, direitos humanos são muito mais do que isso. E só é possível compreender essa amplitude quando nós nos damos conta de que esses direitos todos foram sendo conquistados paulatinamente. Eles não existiam na antiguidade, eles não existiam na Idade Média, eles começam a surgir na Idade Moderna e na contemporaneidade, quando nós vivemos de uma maneira quase natural com esses direitos humanos, nós tendemos a imaginar que eles são naturais e fazem parte da natureza e sempre existiram. Mas isso não é verdade. Isso não é verdade. Eles foram sendo conquistados lentamente e com muito esforço, muito trabalho, muita dificuldade, submetido a muitas violências nesse processo. Porque quem tem o poder quer exercer o poder de forma absoluta. E quem está submetido a esse absolutismo quer ter uma liberdade, quer ter uma situação de igualdade para que possa agir e viver de uma forma mais feliz. Então, direitos humanos são aqueles que pertencem ao homem universalmente considerado, independentemente do ordenamento jurídico no qual ele se insere ou de qualquer delimitação geográfica. A ideia que nós temos aqui é que os direitos humanos eles são válidos para todos os seres.
Então, o direito mais fundamental é o direito à vida, e ele aparece já na Declaração Universal dos Direitos Humanos, o direito à vida, que nem sempre existiu. Muitas vezes, a vida era considerada algo desprezível, algo dispensável, principalmente quando era a vida de quem não exercia nenhum poder. O direito à liberdade. Esse direito é muito recente na história da humanidade. Claro, sempre houve pessoas livres, sempre houve grupos livres, mas pensado como um direito universal é muito recente. Basta lembrar que há menos de 200 anos a escravidão era uma doença implantada em todo o planeta. E aquelas pessoas que viviam algemadas, presas no regime da escravidão, não tinham liberdade, não tinham direito à própria vida. A ideia de segurança pessoal, de igualdade perante a lei, de um julgamento por um tribunal que seja independente e imparcial, o direito de se locomover, de ir de um lugar para o outro, de uma cidade para outra, de um país para o outro, o direito de residir, de ter morada de caráter permanente, o direito à nacionalidade, isto é, de estar vinculado a um país, o direito de asilo político, são tantos direitos que são considerados hoje direitos humanos que foram sendo conquistados aos poucos na história da humanidade. E os direitos fundamentais, por sua vez, eles são direitos humanos reconhecidos como tais, como fundamentais, no ordenamento jurídico de determinado Estado. Então, cada Estado, em sua Constituição ou em suas leis, vai dizer quais dos direitos humanos são considerados direitos fundamentais naquele Estado. O estudo dos direitos fundamentais teve como marco a Revolução Francesa, o surgimento das constituições francesa e americana lá no século XVIII. Nós não vamos nos prender a esse aspecto histórico, porque ele não tem um interesse imediato para a nossa aula. Agora, a ideia, a concepção de gerações de direitos, ela tem uma certa historicidade, porque ela vai trazendo essas gerações à medida que o tempo passa. A ideia surgiu inicialmente por Karel Vazak, não sei como se pronuncia esse nome. É um jurista tcheco-francês que lá nos anos de 1977, 1979, desenvolveu essa teoria das gerações de direitos fundamentais. A ideia dele era propor uma relação entre os direitos que ele conseguia observar e o lema da Revolução Francesa: Liberté, égalité, fraternité. Liberdade, igualdade e fraternidade. Existe uma crítica, ou existem muitas críticas a essa concepção da geração de direitos, em vista da falta da sua tecnicidade, de um aspecto científico, jurídico, efetivamente. Mas fato é que a concepção de gerações de direitos fundamentais ou de dimensões de direitos fundamentais caiu nas graças de todo mundo. E aí, essa ideia de gerações, ela parece colocar um determinado foco bastante interessante em determinados conjuntos de direitos, e, em virtude disso, a doutrina hoje amplamente estuda essas gerações, embora com as críticas que sejam correspondentes. Nós não vamos nos prender a essas críticas, porque interessa-nos muito mais, no curso de graduação, compreender o que são as gerações, em vez de estar dispensando algum tempo na crítica a elas. A primeira geração é composta por direitos de liberdade. Liberdade. Lembrando o lema da Revolução Francesa: liberdade, igualdade e fraternidade. Então, Vazak ele observa o conjunto de direitos que surgiu
a partir da Revolução Francesa, que surgiu a partir da independência norte-americana. E ele diz assim: olha, aqui eu estou vendo que existem direitos de liberdade individuais e civis, direitos de participação política, que não existiam durante o regime absolutista, durante o período em que os reis, os imperadores, eles eram dominadores absolutos. Esse conjunto de direitos, ele é vocacionado, ele é direcionado às prestações negativas, ou seja, é direcionado àquilo que o Estado não deve fazer. Elas impõem, esses direitos de primeira geração, eles impõem ao Estado um não fazer, distribuindo uma certa liberdade ao indivíduo. Então, o Estado ele vai se limitar a proteger a esfera de autonomia. E cada indivíduo tem, então, o direito de agir, ou de expor, ou de trabalhar, ou de viver com muito mais liberdade do que tinha anteriormente. Os direitos aqui incluídos surgiram no século XVIII, quando emergiu o Estado liberal. Esse Estado se opunha ao Estado absolutista, que era dominante na Europa. O Estado absolutista eram os reinos muito poderosos, com os imperadores centralizando todo o poder com o apoio da aristocracia. Então, ali por volta de 1780, nós temos o marco da Declaração Universal dos Direitos Humanos, feita durante a Revolução Francesa, e surgem então aí os direitos humanos. Surgem não, eles começam a surgir, porque o processo de surgimento de direitos, ele é histórico. Então começam a surgir os direitos humanos de primeira geração. O elemento principal aqui é a ideia de liberdade individual. E essa liberdade, ela fica expressa nos direitos civis e direitos políticos. Então, começam a aparecer direitos civis para proteger a integridade humana. Por exemplo, para propiciar a liberdade de expressão, a proteção à vida privada, a presunção de inocência. E também começam a surgir direitos políticos que não existiam para a grande massa da população. Não existiam sequer para aqueles que eram mais ricos, mas não eram aristocratas. Aqueles que depois começaram a ser chamados de burgueses, aqueles que tinham muito dinheiro, viviam nos burgos, viviam nas cidades, mas não eram aristocratas, eles não tinham um relacionamento direto com o imperador e, por isso, eram cidadãos de segunda categoria nos regimes absolutistas. E aí começam a surgir os direitos políticos, que ainda não são direitos para todos, são direitos para alguns. Por exemplo, as mulheres não tinham direitos políticos, elas ficavam subordinadas às decisões dos respectivos pais, ou dos respectivos maridos, ou dos respectivos irmãos mais velhos, se elas fossem viúvas ou permanecessem solteiras, enfim. E esses direitos políticos surgiram para assegurar a participação popular. Entenda-se, povo aqui não era todo o conjunto de pessoas vinculado ao Estado. Era determinado conjunto de pessoas que tivessem recursos financeiros, que fossem do sexo masculino, que não fossem escravizados, é bastante limitado. Para assegurar, então, a participação popular, esses direitos políticos surgiram, propiciando o direito de votar em alguém. Então, não haveria mais um imperador que se tornasse governante por direito de hereditariedade. O povo, a população, aqueles que tinham o direito de votar, poderiam escolher alguém que ficaria temporariamente com a função, com o cargo de autoridade máxima em um determinado estado, em um determinado país.
Então, o direito ao voto, o direito de ser votado, o direito de ocupar cargos públicos. Esses são direitos que começam a surgir ali em 1780. A segunda geração já é formada por direitos voltados à igualdade. Então, enquanto a primeira se dedica à liberdade e ela procura impedir a atuação do Estado na esfera individual, na esfera privada dos indivíduos, a segunda geração já se preocupa com direitos voltados à igualdade. Os direitos dessa segunda dimensão são aqueles direitos econômicos, sociais e culturais. E eles surgiram no início do século XX, com as pressões decorrentes do processo de industrialização crescente, que trazia uma quantidade imensa de pessoas para as cidades, porque o campo começava a ser industrializado, aquela forma de produzir as mercadorias ia sendo mecanizada, uma quantidade enorme de pessoas ficava sem empregos, sem condições de viver. O impacto do crescimento demográfico também, porque a quantidade de pessoas que começou a se aglomerar em torno das cidades se tornou absurda. O agravamento das disparidades sociais, com a miséria absoluta de alguns, crianças trabalhando 12 horas por dia, mulheres trabalhando 12, 14 horas por dia, homens também, e com o surgimento do Estado Social, que decorreu da quantidade imensa de revoltas proletárias por uma vida melhor, por uma vida mais justa, por uma vida na qual eles pudessem receber condições para desenvolver uma atividade, para viver com a sua família, sustentar a própria família. Então, dessas revoltas todas, acabou surgindo o chamado Estado Social, que agora ele não se limitava a ficar de fora e determinar que os indivíduos tivessem liberdade para agir. No Estado Social, o Estado passa a atuar a fim de realizar uma justiça social, diminuindo aquelas situações todas de desigualdade, de miséria. A partir dessas circunstâncias, os direitos fundamentais adquiriram uma acepção positiva. Positiva. Enquanto os direitos de primeira geração tinham um caráter negativo, fazendo com que o Estado não atuasse, no Estado social, nos direitos de segunda geração, começam a impor ao Estado que atue por meio de políticas públicas para propiciar condições mais dignas de vida àquela significativa parcela da população que permanecia à margem da sociedade. Então, mais particularmente, a partir de 1919, e aí a República de Weimar vai ter bastante importância dentro desse contexto dos direitos humanos de segunda geração, o elemento principal é a ideia de igualdade, que fica expressa, como nós dissemos, nos direitos sociais, econômicos e culturais. Quais direitos sociais começaram a surgir? Para assegurar a dignidade da pessoa humana, o direito à educação, o direito à alimentação, o direito à previdência social, os direitos econômicos, para valorizar o trabalho humano e a livre iniciativa. Então, o direito à propriedade privada, que a rigor já existia esse direito à propriedade privada na primeira geração, mas a defesa do consumidor, os princípios de livre concorrência para evitar os abusos dos detentores do capital, e os direitos culturais para proteger, valorizar e difundir a cultura nacional. Então, direito à preservação do patrimônio histórico e cultural, direito de acesso à justiça, à diversidade cultural. Isso tudo começou a surgir no início do século XX e foi se desenvolvendo ao longo do tempo, ampliando esse rol cada vez mais.
E a terceira geração, ela já é marcada por direitos de caráter difuso, de caráter coletivo, direitos que surgiram durante o século XX, particularmente na segunda metade do século XX. Eles são relativos à preservação do meio ambiente, proteção do patrimônio histórico e cultural. Aqui a gente percebe um certo vínculo entre a terceira geração e a segunda geração. Direito à paz, ao progresso, ao desenvolvimento. O indivíduo deixa de ser considerado isoladamente para que a coletividade ganhe espaço. Então, não basta o sujeito ser possuidor de um grande capital, não basta que ele instale uma indústria contratando pessoas dentro de normas de direito econômico e direito trabalhista. É preciso também que ele tenha cuidado, por exemplo, com o meio ambiente, com a preservação do meio ambiente, que essa indústria não seja uma indústria poluidora ou destruidora do ambiente dentro do qual se vive. Esses direitos são considerados ligados à fraternidade e à solidariedade, que deve existir entre os diferentes povos na fruição de bens considerados indivisíveis e imprescindíveis à existência das presentes e futuras gerações. Então, o direito a um ar limpo, o direito à água potável, são direitos que devem ser preservados, devem ser respeitados entre diferentes povos. A água que sai de um país e ingressa em outro país, ela não deve conter elementos que vão poluir ou destruir aquele outro país. Então, aqui o conceito, a concepção, ela está relacionada a essa fraternidade, a essa solidariedade entre todos. E esses direitos começam a surgir ali pela década de 1960, uma época em que a Guerra Fria entre o Oriente e o Ocidente estava muito intensa, pleno vapor, aquele medo de que houvesse uma guerra nuclear mundial e que acabasse com a civilização humana. Então começam a surgir esses direitos de terceira geração, com a ideia de fraternidade e solidariedade. Esses direitos também são conhecidos como transindividuais. São direito ao progresso sustentado, ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, à autodeterminação dos povos. Então, durante esse período, as colônias, as antigas colônias, foram se tornando independentes e foram se tornando estados. Os direitos da pessoa idosa. Então, nós podemos colocar assim numa tabela esse panorama geral a respeito dessas três gerações. Na primeira geração, as chaves são de direitos negativos com liberdade. E os exemplos: direito de propriedade, direitos políticos, direito de locomoção, liberdade de crença religiosa. Na segunda geração, as chaves são os direitos positivos, relacionados à igualdade. Então, são os direitos sociais, direitos do trabalho, direitos econômicos. Na terceira geração, nós temos direitos difusos e coletivos, vinculados à ideia de fraternidade e solidariedade. Então, a preservação do meio ambiente, proteção do patrimônio histórico e cultural, a paz, o progresso. Como eu disse para vocês, essa ideia de geração de direitos, essa concepção de dimensões de direitos, caiu na graça das pessoas, caiu na graça da doutrina, e embora essa tenha sido a proposta inicial de Vasek, aquela proposta segundo a qual cada geração de direitos estaria relacionada a um lema da geração francesa, os autores, alguns autores, resolveram que seria interessante continuar, buscar mais gerações de direitos. E aí começam a acontecer outras gerações. Eles sugerem que outras dimensões existem, mas aí já não existe unanimidade entre eles. Por exemplo, com relação aos direitos de quarta geração, Paulo Bonavides afirma que são direitos ligados à democracia, à informação, ao pluralismo político, de que depende a concretização da sociedade aberta ao futuro
ligada à noção de máxima universalidade. Porém, um outro autor consagrado, um jus filósofo italiano chamado Norberto Bobbio, já entende que os direitos de quarta geração seriam correlatos ao avanço da engenharia genética que podem colocar em risco a própria existência humana. E aí as críticas vão se acentuando, porque esses direitos de quarta geração, eles podem perfeitamente ser inseridos naqueles de terceira geração. São apenas especializações dos direitos relacionados à fraternidade, relacionados à solidariedade. Bem, não apenas isso. Paulo Bonavides, no 9º Congresso Ibero-Americano de Direito Constitucional, realizado em Curitiba no ano de 2006, ele ainda acrescenta uma quinta geração de direitos, que seria a dimensão do direito relacionado à paz. Mas, curiosamente, no próprio artigo em que ele propõe essa quinta geração, ele reconhece que Vaza já havia incluído a paz na terceira geração. O que mostra que, a partir da quarta geração, essas ideias vão ficando confusas, vão ficando tudo junto e misturado. Né? E tudo isso já estaria vinculado ou já estaria relacionado de alguma forma lá naquelas 3 gerações iniciais. E não é só isso. Há quem proponha uma sexta geração relacionada à bioética e água potável. A bioética está lá vinculada à quarta geração do Norberto Bobbio, ou seja, mais uma confusão. Há quem diga que existe uma sétima geração, que seria o direito à impunidade do investigado, do acusado, do réu, daquele que foi condenado, contra o chamado populismo punitivo do Estado. Ou seja, estão criando muitas leis que são leis penais, tipificando muitas condutas como crime, e isso não pode ser assim. Então, aquele sujeito que está sendo investigado, ele tem o direito à impunidade, como se ele não fosse sofrer um processo criminal em virtude do ato que ele praticou e que está tipificado como crime. E aí a 8ª geração, que se refere à segurança pública, no final das contas, vocês percebem que a ideia de gerações de direito, ou dimensões do direito, acabou virando meio que um samba-lelê. Mas o problema não é esse. O problema é que as pessoas que gostam dessas ideias, elas trazem. E a grande dificuldade que surge é que os elaboradores de provas de concurso público, elaboradores do exame nacional de ordem, eles acabam trazendo essas gerações, essa quarta geração, essa quinta geração. Ainda não vi em provas a sexta, sétima, oitava, mas pode ser que elas comecem a aparecer também em provas. Então, mesmo com esse caráter altamente discutível, como o elaborador de prova, ele não está preocupado em descobrir o que é que o candidato conhece do direito. Ele está preocupado em elaborar questões que excluam candidatos. Então, quem vai se candidatar a uma prova precisa passar e estudar um pouco essas gerações, particularmente até a quinta geração. Os direitos fundamentais, eles têm determinadas características que nós vamos estudar a partir de agora. Então, em primeiro lugar, os direitos fundamentais, eles são históricos. Eles nascem e eles vão se modificando com o tempo e vão deixando de ser tão aclamados ao longo da história. Por quê? As novas gerações de pessoas vão nascendo dentro de um ambiente jurídico no qual aquele direito já existe e ela acredita que aquele é um direito natural. E aí ela não sabe quanta luta houve, quanto sangue foi derramado para que aquele direito que ela exercita hoje fosse construído como um direito. Então, além dessa característica de historicidade, nós temos a de imprescritibilidade.
Prescrever é deixar de valer com o tempo. Alguma coisa que prescreve é alguma coisa que deixa de valer com o tempo. Mas os direitos fundamentais, eles não deixam de existir com o decurso do tempo. Então, o direito à vida, o direito à liberdade, o direito à segurança, o direito à cidadania, à nacionalidade, esses direitos, eles existem e são permanentes. Isso quer dizer que, por exemplo, se for redigida uma nova Constituição, essa Constituição deve conter aqueles direitos fundamentais que estão sendo experimentados por uma sociedade. E nessa nova Constituição, o que se pode é acrescentar novos direitos e não excluir direitos que já existem. Inalienabilidade. Alienar é transferir para outro. Então, quem tem um carro e vende o carro para outra pessoa está alienando esse carro. Inalienabilidade é a inadmissão de que um direito fundamental seja transferido, seja vendido, seja negociado. Então, os direitos fundamentais, eles não têm um conteúdo econômico, não têm um conteúdo patrimonial. E por isso eles não podem ser alienados. Eles não podem ser transferidos para outro. Não se pode negociar, não se pode vender, não se pode trocar. Pensa. Uma pessoa poderia vender sua liberdade a um acusado de homicídio a fim de cumprir a pena em lugar deste? Uma pessoa que estivesse necessitando de dinheiro, ela poderia dizer: não, você foi condenado porque cometeu um homicídio, mas você é rico, então se você me pagar uma determinada quantia, eu vou e cumpro a pena no seu lugar. Não, não é admissível, não é alienável. Irrenunciabilidade. Em regra, os direitos fundamentais não podem ser renunciados, ainda que em muitos casos é possível deixar de exercitá-los. Existe o direito e eu não quero exercer aquele direito. Então, por exemplo, o direito à honra. Né? A minha honra pode ser atingida por algo que alguém fale, e aí eu posso decidir se vou ou não defender a minha honra agindo contra aquela pessoa. Então, eu posso deixar de exercitar, mas isso não é uma renúncia. Então, eu não poderia, por meio de uma escritura pública, renunciar à inviolabilidade da minha honra. Inviolabilidade. Os direitos fundamentais não devem ser violados pela legislação infraconstitucional, nem por atos administrativos expedidos por autoridades públicas. O direito fundamental está colocado na Constituição. Se uma lei contrariar esse direito fundamental, aí essa lei será inconstitucional. Se um ato administrativo, um decreto, uma portaria, um regulamento, contrariar esse direito fundamental, também vai ser considerado inconstitucional, porque ele é inviolável. Agora, uma norma infraconstitucional pode impor restrições ao exercício de determinado direito fundamental previsto na Constituição Federal. O exemplo mais característico é aquele que permite que a legislação infraconstitucional estabeleça critérios para o exercício de determinada profissão. Então, a norma que estabelece a liberdade das profissões, respeitados os limites que a lei estabelecer, é uma norma de eficácia contida, porque ela inicialmente é bastante ampla, mas a legislação infraconstitucional pode restringir essa atuação. Outra característica é a da universalidade. Os direitos fundamentais abrangem todos os indivíduos, independentemente da nacionalidade, sexo, raça, credo ou convicção política ou filosófica. Observem como essa característica de universalidade ela é atual e confirma a historicidade dos direitos humanos, inclusive na própria condição de direito humano. Porque
Anteriormente, como eu disse, lá no início, quando estávamos na primeira geração dos direitos, nem todos os indivíduos podiam exercer aqueles direitos fundamentais. Havia determinados critérios que permitiriam a alguém exercer ou não esses direitos. Então, a ideia de universalidade já é um desenvolvimento daquelas características iniciais dos direitos fundamentais. Efetividade. Tornar efetiva alguma coisa é fazer com que ela seja aplicada e respeitada. Por exemplo, o direito à liberdade de expressão. Não pode haver censura. Se não pode haver censura, é preciso que o poder público afaste qualquer característica de censura na sua atuação. Interdependência. Os direitos fundamentais, eles são autônomos, mas eles mantêm interseções para assegurar a sua efetividade, para assegurar que, de fato, eles sejam cumpridos. Um exemplo dessa interdependência é o direito à privacidade, à intimidade, versus o direito à informação. Esses dois direitos, eles se chocam permanentemente e ora um há de prevalecer, ora outro há de prevalecer. Mas essa prevalência de ora um, ora outro, mostra como eles são interdependentes. E aí, nós podemos aproveitar esse exemplo para trabalhar a questão dos conflitos entre direitos fundamentais. Num caso concreto, trazido para o juiz, trazido para o tribunal, uma situação característica que seja trazida para eles, quando houver conflito entre direitos fundamentais, é necessário, primeiro, afastar a tese de que existe hierarquia entre esses direitos fundamentais. Então, se nós, por exemplo, tomarmos o artigo 5º da Constituição Federal de 88, ela arrola uma quantidade imensa de direitos fundamentais. E não há hierarquia entre eles. Então, o próprio caput do artigo 5º, ele estabelece, por exemplo, o direito à vida. Mas mesmo esse direito à vida, ele não é absoluto. Em determinadas circunstâncias, ele pode ficar restrito. Por exemplo, a própria Constituição Federal diz que não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. O que significa que a pena de morte pode ser aplicada em caso de guerra. Uma outra situação são aquelas hipóteses legais para o aborto. Então, o nascituro, ele tem os direitos dele assegurados desde a concepção. Mas se a mãe tiver engravidado em virtude de um estupro, ou se houver risco de vida para a mãe, ou mais recentemente, por decisão do Supremo Tribunal Federal, se o feto for anencéfalo, são hipóteses que autorizam o aborto. E, em virtude dessa autorização, o direito do nascituro à vida fica relativizado. Então, não existe uma hierarquia, não existe direito fundamental absoluto. Existem direitos fundamentais cujo conflito vai ser solucionado caso a caso. Depois, é necessário também entender que, apesar do conflito, ambos os direitos fundamentais continuam em vigor no ordenamento jurídico. De fato, vamos pensar no direito à intimidade, à privacidade e o direito à informação. Uma pessoa pode se considerar no direito de não ter a sua vida devassada, mas um biógrafo, por exemplo, pode escolher uma celebridade e escrever uma biografia trazendo detalhes da vida privada daquela pessoa para o conhecimento público. E, nesse caso, prevalece o direito à informação. Por outro lado, pode acontecer que, em virtude de alguma circunstância que precisa ser preservada com segredo de Estado, essa situação de intimidade fique protegida
Então, a intimidade de um governante, por exemplo, pode ficar protegida por um segredo que permanece durante determinado tempo. E aí prevalece a liberdade, o direito à intimidade sobre a liberdade de informação, o direito à informação, com o detalhe de que ambos continuam vigendo dentro do sistema. Então, a aplicação de um em determinado momento não implica no cancelamento ou na existência ou na revogação do outro. E terceiro, aplicar o princípio interpretativo da harmonização para emitir um juízo de ponderação entre os direitos fundamentais em conflito, partindo das características do caso concreto para verificar qual deles deverá prevalecer, porém, sem que o outro seja aniquilado, que é exatamente o que eu acabei de dizer para vocês. Esse juízo de ponderação, quem vai exercer é o juiz na primeira instância, é o tribunal na segunda instância, ou um dos tribunais superiores na instância especial, ou o Supremo Tribunal Federal na instância extraordinária, na instância constitucional. Os julgadores eles vão exercer esse juízo de ponderação entre dois conflitos, entre dois direitos fundamentais que estejam em conflito num determinado caso concreto, para dizer, naquele caso concreto, qual dos direitos há de prevalecer. E aí nós temos aqui alguns desafios para verificar se de fato vocês conseguiram aprender o que nós estudamos na aula de hoje. Considere as assertivas a seguir, julgando-as como corretas ou incorretas. Primeira, o direito à moradia, que está no artigo 6º da Constituição Federal, é um direito social, por meio da Emenda Constitucional 26 de 2000, exige uma prestação positiva do Estado ao cidadão, enquadrando-se entre os chamados direitos de segunda geração. De fato, é considerado o direito à moradia, é considerado um direito social, e o Estado ele deve se empenhar para assegurar que as pessoas tenham condições de adquirir a sua moradia, ou pelo menos de estabelecer residência num ambiente ou numa casa, num imóvel de aluguel. Então, nós percebemos que a toda hora os governos estadual, federal, municipal, eles são cobrados para dar cumprimento a esse direito. Então, essa afirmativa está correta. Segunda, o direito à liberdade de locomoção no território nacional em tempos de paz, previsto no artigo 5º, inciso 15 da Constituição Federal, é um direito negativo, revelando a necessidade de um não fazer do Estado para que se realize, o que caracteriza os chamados direitos da primeira geração. De fato, o Estado, o que tem que fazer é não atrapalhar a locomoção. Isso não quer dizer, por exemplo, que a cobrança de pedágio seja indevida, porque a cobrança de pedágio ela é para a manutenção de determinada via. Se a pessoa não quiser usar aquela via do pedágio, ela pode se locomover por outra estrada, ou pode se locomover por outro meio de transporte. Ela pode, digamos, ir de avião, ou ela pode até mesmo transitar a pé. Então, o pedágio não é considerado um obstáculo à locomoção, ele não é considerado uma restrição inconstitucional. Pelo contrário, é considerado válido no país inteiro. E é, então, um direito negativo, é um direito de primeira geração. Inciso terceiro, ou terceira assertiva. Compete aos municípios promover a proteção do patrimônio histórico e cultural local, nos termos do artigo 30, inciso 9 da Constituição Federal, que protege direitos difusos e coletivos que pertencem à terceira geração. Tá certo isso? Proteção do patrimônio histórico e cultural é direito de terceira geração?
Perfeitamente. Também está correta essa assertiva, então as três estão corretas. Agora, outro desafio. Entre os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, elencados no artigo 3º da Constituição Federal de 88, está o de erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Se vocês se lembrarem, o primeiro tópico do plano de ensino incluiu o estudo desses objetivos fundamentais. Considerando o estudo das gerações de direitos, pode-se afirmar que o referido objetivo fundamental está em consonância com os direitos de primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta geração. Qual geração você acha? Pense um pouco. Isso. Então, erradicar a pobreza, a marginalização, reduzir desigualdades sociais, regionais, tudo isso tem a ver com direitos sociais, direitos à igualdade. São os direitos, portanto, de segunda geração. E aí, o terceiro desafio. Desde os ataques a Paris, ocorridos em 13 de novembro de 2015, e a derrubada de um voo comercial russo no mês anterior, atentados que foram reivindicados pelo Estado Islâmico, inúmeras ofensivas a territórios do Iraque e da Síria, ocupados pela organização, foram deflagradas pela Rússia, pela França e por outros países que temiam novos ataques. O grupo extremista tenta, por meio do terrorismo, chamar a atenção do mundo para a difusão do islamismo sunita sob a lei Sharia e para a criação de um califado. Diante disso, avalie as assertivas seguintes. Então vamos ver. Primeira, os atentados terroristas têm imposto restrições às liberdades civis, como o direito de ir e vir em alguns pontos da Europa que enrijeceram seu controle de fronteiras, o que demonstra que os direitos fundamentais não são absolutos, podendo sofrer limitações em casos excepcionais como esse. Verdadeira ou falsa? Pense um pouco. Verdadeira. Os direitos fundamentais não são absolutos e nós demos aí como exemplo o direito à vida, que é um dos direitos mais fundamentais, mais essenciais. Então, assertiva verdadeira. A segunda assertiva. Observem que para analisar essas assertivas, existem alguns dados que nós precisamos considerar como verdadeiros. Então, a primeira assertiva. Os atentados terroristas têm imposto restrições às liberdades civis, como o direito de ir e vir em alguns pontos da Europa, que enrijeceram seu controle de fronteiras. Pausa. Até esse trecho, nós temos que considerar que é verdadeiro. Então, mesmo que não estejamos acompanhando as notícias, mesmo que nós não tenhamos conhecimento desse aspecto que já se tornou um tanto histórico, né, porque já ficou no passado, essa parte nós vamos considerar que é verdadeira. Porque o que interessa juridicamente é o restante. Diz assim, o que demonstra que os direitos fundamentais não são absolutos. É essa parte que nós precisamos verificar se é verdadeira ou falsa. Consideramos a primeira parte ali como verdadeira. Na segunda assertiva, o grupo do Estado Islâmico é particularmente violento contra muçulmanos xiitas, cristãos armênios, assírios e yazidis, violando assim uma das liberdades essenciais, que é a liberdade religiosa e de culto, direito de segunda geração. Então, a primeira parte aqui, nós vamos considerar que é verdadeira. Mesmo que nós não saibamos o que são assírios e yazidis, nós vamos considerar verdadeiro que o grupo do Estado Islâmico é particularmente violento contra muçulmanos xiitas, cristãos armênios, assírios e yazidis. Até aqui é verdadeiro. Agora, daqui para frente que nós precisamos decidir se é verdadeiro ou não. Quando diz violando, assim, uma das liberdades essenciais, que é a liberdade religiosa e de culto, direito de segunda geração. Então, a liberdade religiosa e de culto é um direito de segunda geração?
Isso é que nós precisamos decidir. É verdadeiro ou falso? Pense. Se você lembrar um pouco, a liberdade religiosa e a liberdade de culto são direitos de primeira geração. Então, essa é uma assertiva falsa. Terceira, além da violência, o Estado Islâmico adota a chamada limpeza cultural, provocando a destruição de vários patrimônios históricos e culturais considerados patrimônios da humanidade, tais como a cidade de Atra, fundada no século III a.C., o túmulo e santuário do profeta Jonas, o santuário de São Jorge, construído no século XIV, o que afronta os chamados direitos difusos e coletivos de terceira geração. Então, até ali, construído no século XIV, nós vamos considerar que toda essa parte da assertiva é verdadeira. O que interessa para a nossa resposta é se essa conduta afronta os chamados direitos difusos e coletivos de terceira geração. Direitos difusos e coletivos são de primeira geração, de segunda, de terceira, de quarta, de quinta? Pense um pouco. Ok. Se você respondeu que é verdadeiro, você acertou. Assertiva quarta. Ao adotar a metodologia da violência em si mesmo, desligada de qualquer finalidade justificável, o Estado Islâmico atenta contra a paz, direito de quarta geração, segundo Paulo Bonavides. E agora? De fato, para Paulo Bonavides, a paz é um direito de quinta geração e não de quarta geração, o que faz dessa uma assertiva falsa. E aí, nós retornamos à situação problema, que agora vocês já têm condição de responder. O direito à saúde, que é um direito de todos, sendo ainda dever do Estado, é consagrado em qual das gerações de direitos? Direito de todos, um dever do Estado. Então, nós estamos aqui num direito social. Qual é a geração de direitos dos direitos sociais? Isso, é a segunda geração. Trata-se de um direito positivo ou de um direito negativo? É para o Estado fazer ou é para o Estado não fazer? Por se tratar de um direito social, é um dever, é um fazer do Estado que se exige. E aí, portanto, trata-se de um direito positivo. Então é isso, pessoal. Se você compreendeu bem o conteúdo, parabéns. Se você não conseguiu compreender muito bem, volte, assista a aula de novo, leia o capítulo correspondente do livro-texto, depois estude o capítulo correspondente do livro-texto, e eu desejo a você muito bons estudos. Espero que tenha ficado suficientemente claro, e se você tiver ficado com alguma dúvida ainda, pode me perguntar na sala de aula que eu estarei pronto para responder. Por enquanto, bons estudos e até a próxima.